celestial. Neste momento, ó Pai Santo, nós aqui estamos reunidos neste momento na sua verdadeira igreja. Viemos para poder te adorar, te glorificar o teu nome, o teu poder, as tuas virtudes preciosas, como também as virtudes preciosas do seu amado Filho, o nosso Senhor Jesus. Como também para glorificar também o nome de nossa Mãe Maria Santíssima, a Santa Poderosa, a Santa esta que venceu e que hoje está à destra do Senhor Pai, para poder ajudar, abençoar a tantos quantos crer com sinceridade na missão preciosa de nossa Mãe Maria Santíssima. Também neste momento, nós estamos também para poder prestar o nosso louvor, a nossa adoração à Santa Voz, o nosso glorioso Espírito Consolador, que Jesus havia prometido que enviaria nessa terra o outro Consolador para que pudesse dirigir a sua igreja, para que pudesse orientar a sua igreja em toda a verdade. Ó Santa e querida Voz, a Senhora, juntamente com o nosso irmão amado, são as testemunhas do grande poder de Deus que manifesta sobre essa igreja apostólica. Por isso nós também prestamos o nosso louvor ao nosso irmão amado, por tudo quanto tem feito, por tudo quanto irá fazer por cada um de nós, porque sabemos que está vivo em nosso meio, está nos revigorando a nossa fé, nos preparando cada vez mais para que nós possamos alcançar a santificação para a nossa alma. Também neste momento, ó Santa Voz, eu peço à Senhora, ao nosso irmão amado, para que abençoe todos os trabalhos da nossa reunião, não somente nessa congregação, mas sim em todas as demais que estão iniciando um trabalho como este. Que a sua bênção, vó, que a sua graça, que a bênção do nosso irmão amado esteja com todos, abençoando o trabalho do coral, os hinos que irão ser apresentados, abençoando os obreiros, as diaconisas, os colegas de ministério. Também eu peço, Santa Voz, a sua bênção, a bênção do nosso irmão amado para o trabalho do púlpito também, que a senhora, junto com o nosso irmão amado, possa assim me ajudar, me orientar, para que eu possa levar essa palavra, essas orientações ao conhecimento de cada um dos nossos irmãos. Confiante, Pai do Senhor, nas suas virtudes preciosas, confiante no seu amado Filho Jesus, em Maria Santíssima, na Santa Voz, confiante no nosso irmão amado, é que nós neste momento entregamos esta reunião nas suas mãos e declaramos a mesma iniciada, e que seja para honra, glória e louvor do reino dos céus, não somente hoje, mas sim para todo sempre. Amém. Cantaremos o hino de número 1, Igreja Forte. Todos tiverem seus lugares, poderão se assentar. E assim nós iremos, irmãos, dar continuidade à nossa reunião, onde nós cantaremos alguns hinos do nosso inário. Irmãos, que todos cantem com muito amor, com muita alegria em sua alma, em seu espírito, em seu coração, para que juntos possamos louvar e glorificar a Deus, nosso Pai, a Jesus, a Maria Santíssima, a Santa Voz e também ao nosso irmão Aldo, como também aos santos, os anjos que aqui estão presentes conosco. Iremos cantar o hino intitulado Graças te damos, Senhor Deus, de número 209. Azul.
Espírito de Amor, de número 208. Crer em Deus, de número 207. Oh
com amor e reverência, de número 177. Amém. Nesse instante, prezados irmãos e irmãs, eu convido a todos os nossos irmãos para que todos nós juntos possamos ouvir o hino que irá ser apresentado pelo coral, o hino intitulado Que Belo Dia. Para nos levar
planos de Deus. Então, com muito fervor e intenso louvor, cantaremos assim. Iremos ouvir o próximo hino que também irá ser apresentado em voz solo, intitulado Homenagem ao Primaz.
agraciado e do Senhor jamais me esquecerei. Clamarei o teu nome onde esteja, com a certeza de que vai me atender, pois nunca deixaste teus filhos sozinhos, enquanto na terra, de noite ou de dia, nem sequer dormia, pois ao nosso Deus insistente pedia. Pai, misericórdia, Pai, dos teus filhos aqui neste mundo. Pai, misericórdia, Pai, pois o mundo caminha sem rumo. Eis que hoje na glória estás, irmão alto, a nos ajudar. Eis que bem vivo estás, e em teu nome nós vamos cantar. Irmão Aldo, te pedimos, rogai por nós, por nossas vidas, por nossa saúde, por nosso trabalho, por nossa família, família apostólica. Iremos ouvir o próximo hino que também irá ser apresentado pelo coral, o hino intitulado A Cada Dia que Passa.
que na terra é a única igreja que fala em nome de Jesus Salvador, que cura o enfermo, liberta o oprimido, dá vida ao morto e salva o pecador. Prezados e estimados irmãos e irmãs, jovens apostólicos, neste momento nós iremos, irmãos, passar a meditar a respeito, irmãos, do valor que nós precisamos continuar dando para com a obra de nossa igreja aqui na terra. Nós sabemos, irmãos, que a nossa igreja, ela recebeu de Deus, de Jesus, de Maria Santíssima, uma missão muito importante, irmãos, que é de preparar a criatura humana para que um dia possam viver para o nosso Deus o Pai. Preparar para que eles possam compreender e entender a respeito da promessa da vinda do Espírito Consolador, para que eles possam também compreender também, irmãos, a respeito das promessas que Jesus deixou muito bem claro, dizendo que haveria um só rebanho e que haveria um só pastor para poder conduzir, preparar um povo aqui na terra. Então nós iremos nesse instante, irmãos, meditar nessas palavras que aqui estão contidas neste boletim, falando a respeito do contribuir para com a obra de Deus aqui na terra. A Igreja Apostólica e a Santa Vó Rosa são o caminho que nos conduz aos céus. Todos os irmãos e irmãs apostólicos devem dar muito valor à nossa igreja, pois é através dela que estamos ligados aos céus para que possamos vencer nessa terra e alcançarmos o nosso galardão e a vida eterna. A Igreja Apostólica é o caminho espiritual onde os sedentos da justiça de Deus pode saciar sua alma e se alimentar com o pão da vida que é Jesus, o nosso Senhor, e com a água da vida que é a nossa poderosa doutrina, que Jesus nos deu através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. E se andarem neste glorioso caminho e praticarem a justiça, a misericórdia e forem fiéis até o fim, sendo sempre obediente ao Santo Consolador e ao Santo Irmão Aldo, serão vitoriosos e herdarão a verdadeira vida para toda a eternidade. Estimados irmãos e irmãs, a nossa Igreja Apostólica, para cumprir a sua missão, depende muito do seu amor e dedicação. Saibam dar valor ao que receberam da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, e a nossa Igreja sejam a cada dia mais dedicado à sua obra, os seus ensinos, suas reuniões e todo o seu trabalho. Jesus, a Santa Vó Rosa,
Maria Santíssima e o Santo Irmobaldo espera colher muitos frutos de cada apostólico e apostólica. Frutos de amor, dedicação à sua igreja, que custou e está custando muita luta para que todos os nossos irmãos e irmãs sejam muito felizes e muito abençoados. Portanto, esperamos colher o fruto dos nossos apelos e pedidos para que ajudem a manter nossa igreja com as suas ofertas e dízimos, para levarmos a nossa mensagem a milhares e milhares de corações que estão carentes da graça preciosa de Deus e dos seus santos poderosos. Entretanto, se todos contribuírem com verdadeiro amor e boa vontade, tudo será mais fácil e muito melhor em todos os sentidos, principalmente nos compromissos financeiros das grandes despesas, pois a igreja ainda precisa investir muito na evangelização dos povos, através do meio de comunicação, como o programa Hora Milagrosa. Precisamos ter este programa em todas as cidades onde temos nossas congregações e na internet. Enfim, em tudo que facilitará para alcançarmos todas as nações da terra. A nossa igreja está precisando de boas ofertas e pedimos a todos os nossos irmãos que puderem, que preparem suas ofertas especiais para a data de 10 de junho, para continuarmos com as reformas necessárias aqui na sede e em diversas congregações. Recebam o nosso abraço fraternal e que as bênçãos preciosas de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Senhor, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmobaldo esteja em cada coração e em vosso lar, com muita saúde, paz e muito amor. Prezados irmãos e irmãs, aqui está nesta oportunidade, mostrando para nós que todos nós, povo apostólico, precisamos a cada dia se despertar mais, ou seja, ajudar mais a nossa igreja para que esta palavra, irmãos, para que este convite, para que ele possa chegar a muitas e muitas pessoas que estão, irmãos, pedindo ao nosso Deus, que estão clamando pelo nome do nosso Deus, de Jesus, muitos de Maria Santíssima, para que dê a eles, para que mostrem a eles o caminho para que eles possam servir ao nosso Deus, para que eles possam seguir uma igreja aqui na terra, que lhes garantam a sua vida com o nosso Deus e também com os seus santos. E essa igreja, irmãos, conforme o nosso irmão Aldo sempre nos ensinou a todos nós, essa igreja é uma dádiva que Deus, nosso Pai, nos deu para nós. É um presente. E que nós precisamos, irmãos, fazer com que todas as criaturas tomem conhecimento da obra de nossa igreja. E de que maneira que nós iremos fazer? Através do nosso contribuir, nós estamos ajudando a nossa igreja a manter as suas portas abertas. Nós estamos ajudando a nossa igreja a manter os nossos programas, a Hora Milagrosa, levando, irmãos, este convite aos corações das pessoas, convidando-os a eles para vir para participar das nossas reuniões, para ouvir as mensagens da nossa igreja, para que eles possam também colocar em prática em sua vida os ensinos que a nossa igreja tem nos dados a cada um de nós. Então este é o nosso dever, como filho de Deus, de ajudar a manter todo o trabalho de nossa igreja. Aqui está neste boletim, mostrando, principalmente no final desta mensagem, este apelo, mostrando que nós precisamos, irmãos, fazer de tudo para que os trabalhos que estão sendo realizados sejam concluídos. Ou seja, a ampliação de nossa sede é, irmãos, de extrema importância. É fundamental que nós venhamos ajudar a concluir aquele projeto que o nosso irmão Aldo tanto desejava de fazer em nossa sede. E ele deixou para nós, deixou para cada um de nós, deixou como responsabilidade nós, irmãos, e também de ampliar nossas congregações, de manter as nossas reuniões através da internet, manter também o nosso programa A Hora Milagrosa em diversas emissoras para poder retransmitir, irmãos, a palavra de Deus, a palavra de Jesus, o convite de Jesus,
o convite da Santa Vó Rosa, que está soando, irmãos, que está anunciando e que precisam chegar aos quatro cantos da terra, para que todos os povos venham tomar conhecimento, irmãos, da palavra de nossa igreja. Prezados irmãos, façam o de melhor para a sua igreja. Coloquem a igreja em primeiro lugar. Dê as suas ofertas com amor, com desprendimento, e verão o quanto serão ajudados, o quanto serão abençoados. Porque nós estamos ajudando a Deus, a Jesus, a Santa Vó Rosa, a Maria Santíssima e também ao nosso irmão Baldo, a saciar a fome espiritual de muitas e muitas pessoas que estão pedindo ao nosso Deus o amparo, uma palavra que lhes garantam a sua vida com o nosso Deus o Pai. Irmãos, deixem aos seus corações essas palavras e irei fazer uma oração para consagrar as nossas contribuições. Santa e querida Vó Rosa, neste momento, ó Santa Mãe, eu mostrei ao conhecimento dos meus irmãos de fé, mostrando a eles a importância do contribuir, que é uma dádiva que o Senhor Deus nos deu para nós, a oportunidade de nós ajudarmos o Senhor no seu reino aqui na terra, para que este reino seja aumentado, crescido, multiplicado a cada dia. Ó Santa e querida Vó Rosa, aqui está também a sua igreja, dispostos para poder ajudar a senhora, ajudar ao nosso irmão Maldo, a concluir, a cumprir com essa nobre missão que o nosso Deus o Pai reservou para essa igreja, para a senhora e também para o nosso irmão Maldo. Pois neste momento, ó Pai bendito, eu entrego nas tuas mãos as ofertas que todos nós iremos dar, pois em nome do Senhor, em nome do seu Filho amado, em nome de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, em nome do nosso irmão Maldo, eu declaro essas ofertas consagradas e que seja para o sustento, para a manutenção da tua obra, Pai, aqui na terra. Amém. Após as nossas irmãs passarem a salva, nós iremos ouvir o hino que irá ser apresentado pela orquestra, o hino intitulado Clarim Divino. De junho, nessa congregação, será no sábado. E no dia 11 de junho, a reunião no dia 11, a reunião terá início às 11h30 da manhã e no sábado serão a festa nessa congregação no dia 10. E os irmãos que desejarem poderão então participar também na congregação de São José do Rio Preto, que terão o seu início normalmente às 19 horas.
Eu aviso aos nossos irmãos, tem um aviso aqui a respeito do início da reforma que já iniciou hoje. E os nossos irmãos responsáveis, eles convidam os nossos irmãos para ajudarem nessa tarefa que deram este início. Amanhã estaremos reunidos a partir das 7 horas da manhã e durante a semana a partir das 17h30. Então os nossos irmãos que poderão ajudar com a sua mão de obra, poderão então aí estar se reunindo com os nossos irmãos, com os responsáveis, para poder fazer o trabalho que devem e precisam ser feito para, irmãos, a reforma dessa congregação. Nós iremos ouvir pelo coral o hino intitulado O Amor de Deus. Este é o título do hino que nós iremos ouvir. Deus é o que nos une, o que mantém essa igreja unida na mesma fé, no mesmo amor e união fraternal. E é por este amor que Deus mandou para nós o último profeta dos tempos do fim, nosso querido e amado Santo Irmão Aldo. Esse amor sobre o qual estou falando é o amor perfeito, é o amor puro, é o amor de Deus, o amor que existe nessa igreja. O
Prezados e estimados irmãos, e também aos nossos internautas, neste momento eu convido a todos para que todos nós juntos possamos meditar nessa mensagem, falando, irmãos, a cada um dos nossos corações a respeito da preciosa promessa que Jesus fez, mostrando que enviaria o outro Consolador para que pudesse ficar com o seu povo aqui na terra, mostrando também que este Consolador iria dirigir, guiar a sua igreja em toda a verdade. Irmãos, é o que a Santa Vó Rosa, juntamente com o nosso irmão Maldo, tem feito e continuarão fazendo, irmãos, porque a sua missão, elas não terminaram, irmãos. Eles têm uma missão, irmãos, muito importante, que é até quando Deus nosso Pai permitir que existam criaturas aqui na face da terra. Esta é a missão da Santa Vó Rosa, do nosso irmão Maldo, de preparar essas criaturas, de mostrá-las a ele, a elas, como viver uma vida para o nosso Deus aqui na terra. E nós estamos, irmãos, se aproximando de uma ocasião, de uma data, de um grande significado para nós. E também para o reino dos céus. Porque Jesus, ele muito aguardava, irmãos, a data do nascimento, o dia em que iria nascer nessa terra, alguém predestinado para que pudesse ele, Jesus, preparar para que pudesse ser o Espírito Consolador. E essa mensagem que nós iremos meditar neste momento está falando a respeito da Santa Vó Rosa e da Igreja Apostólica. São presentes dos céus para os bons e humildes de coração. A grande glória de Jesus, nosso Senhor, nesses tempos atuais, foi preparar e formar o Espírito Consolador que ele havia prometido há mais de 2000 anos. E ele, Jesus, cumpriu a sua promessa no tempo determinado por Deus, o Pai, o tempo da restauração, conforme palavra de São Pedro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 21, falando sobre o ministério de Jesus, após ele ter subido vitorioso ao céu. Assim disse São Pedro, ao qual é necessário que o céu o receba, Jesus o Senhor, até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos santos profetas, desde a antiguidade, de enviar este Consolador em nome do Pai e do seu Divino Espírito ao seu povo, e que esse santo seria o Espírito da verdade, e revelaria ao mundo toda a glória de Jesus, o seu poder, a sua doutrina, que iria fazer valer na vida de todos os que crescem neste Consolador, no seu precioso sacrifício de Jesus, em favor daqueles que confiassem de todo o coração nas promessas do Divino Mestre. O Espírito Consolador é a Santa Vó Rosa, pois em tudo ela foi fiel a Jesus nosso Senhor e a sua igreja, e em todo o seu viver nada lhes negou, nem o sacrifício da sua vida, para salvar o seu povo e a sua igreja, e ele a preparou durante 16 anos, usando preciosos dons da Santa Vó Rosa de profecia e de revelação. A Santa Vó Rosa, a semelhança de Jesus, alcançou a plenitude do Espírito Santo de Deus, formando com o Divino Mestre a glória de ser as duas testemunhas do Apocalipse, capítulo 11, verso 3 a 12, e as duas oliveira onde se extrai o azeite, e na doutrina significa a unção do Espírito Santo. Os dois candelabros
candelabros são lâmpadas que iluminavam o altar do santuário do templo do povo de Deus, do Velho Testamento. Jesus e a Santa Vó Rosa são as testemunhas do grande poder do nosso Deus, Pai, poder para salvar, santificar e perdoar, e formar santos para a sua glória. Assim como Jesus preparou a Santa Vó Rosa para ser em tudo a semelhança dele, Jesus também deu a essa santa o poder de preparar o Santo Irmão, a sua semelhança, para na terra representá-las e manifestar a glória da Santa Vó Rosa e a glória de Jesus, o nosso Senhor. E também se cumpriu no ministério do Santo Irmão a promessa do Divino Mestre que haveria um só rebanho e um só pastor. É grande a glória dessa Santa de Deus, imenso é o seu poder, este poder para salvar, libertar os oprimidos da força do mal. Ela tem realizado milagres importantes até sobre a natureza, para facilitar a vida do povo e em qualquer região, pois grande é a sua misericórdia e o seu amor, poder dados por Deus Pai, Jesus nosso Senhor e o Divino Espírito Santo, para aliviar o sofrimento desta humanidade. Ela, Santa Vó Rosa, e juntamente com o nosso Santo Irmão Maldo, tem realizado milagres importantes na vida do seu povo, e junto também com Maria Santíssima, tem livrado muitos dos nossos irmãos e ouvintes do nosso programa religioso, A Hora Milagrosa, de doenças graves, muitos dos quais estavam desenganados pela medicina, porém, por ter confiado no grande poder da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Maldo e da Santíssima Mãe Virgem Maria, foram curados e hoje gozam saúde pela graça dessas santas, do Santo Irmão Maldo e de todo o poder celestial. A Santa Vó Rosa com Jesus são as testemunhas da verdade. Cumpriu-se nela, Santa Vó Rosa, as promessas de Jesus, escrita no livro do Apocalipse, pelo apóstolo São João, sobre o santo vencedor, ao dizer o seguinte: ao vencedor dar-te-ei do manar escondido, alimento espiritual, bem como lhes darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrita o novo nome, e que ninguém conhece, só aquele que o recebe. Portanto, o santo vencedor teria um novo nome. A Santa Vó Rosa e seria revelada à igreja em tempo próprio o seu grande galardão de ser o Espírito Consolador da promessa de Jesus, o nosso Senhor, que foi quando subiu aos céus, ao terminar a sua missão terrena, para exercer a sua missão de Consolador em Espírito. E continua Jesus prometendo: ao que vencer, teria a nobre missão de ser o representante de Jesus na terra, para exercer a missão de outro Consolador, a segunda testemunha do grande poder de Deus. Ao vencedor, que praticar até o fim as minhas obras, lhes darei poder sobre as nações, e as governará com cetro de ferro, com todo o poder e autoridade de Jesus e do seu Pai, como se quebra vasos de argila, do mesmo modo que também a mim foi dado por meu Pai. Dar-te-ei a estrela da manhã, a estrela d'alva, estrela muito linda, que no verão surgem logo ao cair a tarde, e no inverno antes de nascer o sol. Portanto, o Consolador teria um esplendor comparável ao próprio Senhor Jesus, e o Divino Mestre o fez o silêncio. O Divino Mestre faz o solene aviso: quem tem ouvido, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Em outro trecho do Apocalipse, diz nosso Senhor Jesus: ao vencedor falo-ei sentar-se comigo no meu trono, do mesmo modo que eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Essa expressão de Jesus, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, quer dizer o seguinte: quem tem humildade, sabedoria e esperança
no poder, esperança no cumprimento das suas palavras e promessas, e que conhecem os sinais dos tempos, ouçam o que o Espírito Consolador, enviado por Jesus, falam ao povo de Deus. Portanto, o nosso Senhor Jesus faz esta promessa a uma pessoa que seria formada por ele ainda na vida do corpo aqui na terra, como foi com a Santa Avó Rosa, para revelar e ensinar a ela tudo o que ainda faltava para ser revelado e ensinado à sua igreja. A promessa era para o santo vencedor, que receberia o galardão de Espírito Consolador com as mesmas virtudes, poder de Jesus, o nosso Senhor. Eis aí, estimados irmãos e irmãs, o valor do ministério da Santa Avó Rosa como Espírito Consolador da promessa de Jesus, o nosso Senhor, de sua glória, majestade, poder sobre esta igreja apostólica e sobre todos os que vierem a crer que Jesus cumpriu a sua promessa e, através desta Santa Poderosa e do Santo Irmomaldo, o pastor prometido que através do Santo Consolador guiaria o seu povo até a grande vitória de Jesus e do Santo Consolador. E no dia 10 de junho, será comemorado em nossa sede e em todas as nossas congregações o aniversário da Santa Avó Rosa e da Igreja Apostólica, com muita gratidão ao Senhor Jesus pela sua grande vitória ao cumprir a sua preciosa promessa, e também ao nosso bondoso Deus Pai, pois tudo o que falou através dos santos profetas e por seu amado Filho Jesus está se cumprindo e se cumprirá até a grande vitória de sua igreja, a Igreja Apostólica aqui na terra. Irmãos, aqui está esta primeira mensagem, falando a respeito, irmãos, da preciosa promessa que Jesus fez. Quando Jesus, irmãos, ele prometeu que enviaria o Espírito Consolador, ele estava falando ao seu povo, aos seus discípulos, mostrando que ele, Jesus, ele veio sendo o primeiro Espírito Consolador. Porque Jesus, ele consolava as pessoas, ele realizava grandes milagres. Jesus, ele ressuscitava os mortos, não somente, irmãos, no sentido da matéria física, mas também no sentido espiritual. E Jesus, ele falando, irmãos, aos seus discípulos, aos apóstolos, Jesus, ele falou que ele precisaria voltar para o seu Pai, mas que ele não deixaria os seus filhos órfãos aqui na terra. Jesus, então, ele fez a promessa: eu rogaria ao Pai, e ele vos enviará o outro Consolador para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, mas vós os conheceis, porque habitará convosco. Nós sabemos, irmãos, que a Santa Avó Rosa, durante 16 anos, ela cumpriu o seu ministério no seu corpo. E a Santa Avó Rosa, já no momento em que estava no seu corpo, ela já era o Espírito Consolador, porque ela consolava os corações, alimentava a sua igreja, orientava a sua igreja como realizar até mesmo as nossas reuniões. Em uma certa ocasião, a Santa Avó Rosa diz assim aos outros dois da direção e mais alguns pastores que ali estavam reunidos com ela: ninguém sabe quem eu sou. Ela diz: nem o bispo Eurico, nem a missionária e nenhum dos pastores sabem o que eu sou. Ela mostrou, irmãos, aqueles membros da direção da igreja e também aqueles pastores, que ela já havia recebido de Deus, de Jesus, de Maria Santíssima, uma missão importante, mas que só poderia ser revelado no tempo oportuno, no tempo próprio. Assim como Jesus, irmãos,
ele mostrou aos seus discípulos, aos apóstolos, que ele era o Filho de Deus, o enviado de Deus, e que ele veio para salvar. Mas sabemos, irmãos, que no cumprimento do seu ministério, foi exatamente, irmãos, no final do seu ministério, do seu corpo aqui na terra, que ele, Jesus, diz aos seus discípulos que ele, junto com o Pai, estaria realizando aqueles grandes milagres para poder salvar a criatura. E esses fatos, irmãos, eles se cumpriram na vida do ministério da Santa Avó Rosa. Somente no momento oportuno em que a Santa Avó Rosa então foi e falou ao nosso irmão Maldo, revelou a ele, para que ele pudesse dirigir a igreja e falar para a igreja que a partir daquele dia ela era exatamente o Espírito Consolador que Jesus havia prometido. Para nós, irmãos, é uma data de um significado muito grande. Para nós é uma mesma recordação da data em que Jesus nasceu, que Jesus veio a essa terra. Por quê? Quando Jesus nasceu, ele veio trazer, irmãos, uma nova oportunidade de salvação. E nós sabemos que as pessoas, nem todos creram em Jesus, nem todos aceitaram. Isto é uma verdade, irmãos, que até mesmo no momento em que ele nasceu, ele foi perseguido por muitas pessoas. Mas Jesus, sendo o Filho de Deus, tendo uma missão importante de salvar a criatura humana, ele então deu mais uma nova oportunidade. Ele rogou ao Pai, ele pediu ao nosso Deus para que enviasse o Espírito Consolador. E foi exatamente, irmãos, no dia 10 de junho, nasceu aquela bela criança, adornada de todas as qualidades, e Jesus então foi sondando aquele coração, foi preparando, já desde pequenina, porque até mesmo, irmãos, mensagens do nosso irmão Maldo, o nosso irmão Maldo nos mostrando a nós, que já no ventre da mãe da Santa Avó Rosa, Maria Santíssima, já estavam preservando, zelando da Santa Avó Rosa, para que ela pudesse dar os frutos que Jesus precisaria encontrar em alguém para que pudesse ser o Espírito Consolador. Alguém poderá pensar, mas se não tivesse nascido a Santa Avó Rosa, então Jesus não poderia ter enviado o Espírito Consolador? Irmãos, quantos anos que demorou para que Jesus pudesse encontrar alguém? E ele trabalhou incansavelmente. Ele começou a preparar e muitas das vezes aqueles que ele estavam preparando, devido ao orgulho, devido à soberba, foram fazendo com que foi retardando, irmãos, a vinda do Espírito Consolador. E Jesus, ele deixou muito bem claro, dizendo, em outros trechos dos seus ensinos, que aquele que vencessem até o fim, ele daria do mesmo poder que Deus deu a ele, até mesmo sobre a natureza. Quantos milagres, irmãos, a Santa Avó Rosa tem realizado sobre a natureza? Quantos depoimentos de fé, irmãos, que comprova que a Santa Avó Rosa, ela domina a natureza. Por exemplo, nós temos do conhecimento da igreja, um depoimento de fé de um dos nossos irmãos que tinha o maquinário que estava no meio de um canavial, e aquele canavial começou a pegar fogo, e quando aquele irmão clamou pela Santa Avó Rosa, pediu ao nosso irmão Maldo, logo eles ali formaram uma nuvem de chuva, e derramou então sobre aquele local, onde foi e abafou, ou seja, eliminou aquele fogo. Nós temos também, irmãos, o hino que nos traz uma letra
muito importante, que a Santa Avó Rosa também deu deste poder ao nosso irmão Aldo. E aqueles e aquelas que estiverem asseguradas nas mãos deste profeta, atravessarão, irmãos, qualquer abismo, porque estarão seguros em mãos poderosas que irão nos conduzir nós, irmãos, para o caminho do reino dos céus, que é a Santa Avó Rosa e também o nosso querido irmão Aldo. Jesus também, ele deu a Santa Avó Rosa, irmãos, a autoridade, o poder, irmãos, de fazer parte do seu testamento, ou seja, de abrir o seu testamento. Por exemplo, nós sabemos que Jesus, ele deixou selados aquele Novo Testamento. E quando São João viu que não tinha ninguém capaz suficiente para abrir aquele livro, para poder pregar, anunciar aos povos, o que ele fez? Ele chorou muito. Ele chorou porque ele estava vendo o rumo que as pessoas estavam seguindo, que estavam se distanciando de Deus. Então Jesus mostrou que haveria alguém capaz, suficiente, predestinado para que pudesse dar continuidade à sua palavra. Então, a Santa Avó Rosa, ela teve, irmãos, o privilégio, irmãos, de abrir aquele novo livro e nos trazer para nós o que hoje está nos ensinando, o que Jesus deixou muito bem claro, principalmente nas suas palavras, como ele diz: ainda tenho muito que vos dizer, ainda tenho muito que vos falar, ainda tenho muito que vos ensinar, mas o Consolador, quando virá, ele vos guiará em toda a verdade. 16 anos, a Santa Avó Rosa preparando a igreja, preparando o nosso irmão Aldo, para que ele pudesse dar continuidade àquela obra, a obra de nossa igreja. Mas, irmãos, 44 anos, o nosso irmão Aldo ensinando a nossa igreja, preparando a cada um de nós, nos aperfeiçoando o nosso espírito, nos qualificando, até que chegamos o momento, irmãos, que o último profeta de Deus diz: agora a igreja está preparada. Preparada, irmãos, para seguir em frente, para seguir a nossa caminhada. Mas é preciso olhar para a frente. É preciso, irmão, seguir a direção em que o nosso irmão Aldo nos deu para nós. E nós não podemos voltar atrás. Olhar, irmãos, ao nosso lado, aos nossos lados. A nossa meta, a nossa direção, irmãos, é buscar as coisas do alto. É aqueles que buscam as coisas do alto, irmãos, que estão constantemente ligados ao nosso Deus, não irão dar, irmãos, tempo para chances para que a sua pessoa volte para trás. E esta é a nossa missão, a missão que a Santa Avó Rosa e o nosso irmão Aldo nos deu para cada um de nós. Irmãos, nessa mensagem, onde se encontra esta palavra, dizendo que a Santa Avó Rosa, semelhança de Jesus, alcançou a plenitude do Espírito Santo de Deus, formando com o Divino Mestre a glória de ser as duas testemunhas do Apocalipse. É importante, irmãos, frisar essas palavras, e até mesmo nós podemos acrescentar que eram exatamente duas testemunhas do poder de Deus, do poder de Jesus. E essas duas testemunhas, irmãos, é exatamente a Santa Avó Rosa e o nosso irmão Aldo, que são testemunhas, irmãos, deste poder maravilhoso do Pai. Por que estou mostrando aos irmãos dessa maneira? Porque nós sabemos que Jesus, ele é tão unido com o nosso Deus, com o Pai, que eles formam uma só pessoa, devido à sua unidade, devido à sua perfeição.
E nós podemos observar, irmãos, que no Apocalipse, lá consta, está registrado que 2 oliveiras estariam, ou seja, 2 testemunhas estariam expostas na grande cidade. E que seriam provas que ficariam, irmãos, 3 dias e meio, para poder provar às criaturas o que ali estava e que está registrado. A Santa Vó Rosa, irmãos, quando deixou a vida do seu corpo, nós sabemos que ela ficou ali por 3 dias e meio, e o nosso irmão Maldo também, em uma grande cidade. E eles são provas, irmãos, são testemunhas de que Jesus voltou para nós. Porque nós não o vemos com os nossos olhos. Mas eles, Santa Vó Rosa, Santo Irmão Maldo, contemplam face a face de Jesus. Nos mostram para nós o que eles pedem para nós. A maneira que nós devemos viver aqui na terra. Então devemos crer, confiar na Santa Vó Rosa, confiar no nosso irmão Maldo, que ele é o pastor que Jesus havia prometido aos seus seguidores. Felizes e muito bem-aventurados são aqueles e aquelas que crerem com muita sinceridade na missão da Santa Vó Rosa como Espírito Consolador, que crer na missão do nosso querido e santo irmão Maldo, que abram o seu coração para eles, para que eles possam reger a sua vida, e os irmãos serão muito felizes, serão muito ajudados e muito abençoados, se permanecer firme nessa fé, crendo e confiando que esta igreja, irmãos, é conforme o nosso irmão Maldo nos diz para nós, a última oportunidade de salvação, a última igreja, irmãos, criadas e preparadas por nosso Senhor Deus, por Jesus, para que pudesse habitar aqui na terra, para poder ensinar a verdade do reino dos céus. Felizes são aqueles que crêem na Santa Vó Rosa, que crê que ela é o Espírito Consolador. E Jesus, ele já voltou para nós, está em nosso meio, está nos revigorando a nossa fé, está nos preparando cada um de nós, irmãos, para que um dia possamos entrar e viver eternamente no reino celestial, junto com a Santa Vó Rosa, junto com Maria Santíssima, junto com o nosso querido e santo irmão Maldo. E eles são os nossos guias. Como aqui está neste boletim, que a Santa Vó Rosa é, irmãos, a luz, a estrela d'alva, que brilha constantemente, irmãos, com um esplendor maravilhoso, anunciando as boas novas de salvação, iluminando o nosso caminho, mostrando para nós como que nós devemos fazer para termos a nossa vida aprovados por nosso Deus. Porque, irmãos, precisamos ter a nossa vida aprovadas por Deus, por Jesus, pela Santa Vó Rosa e também pelo nosso irmão Maldo, para que um dia possamos desfrutar do lugar que nos espera, do reino celestial. Um lugar lindo, maravilhoso, cheio de paz, cheio de felicidade. E lá para chegar, irmãos, é preciso, é necessário muito amor, muita consagração, muita dedicação e servir realmente o nosso Deus poderoso. Irmãos, guardem essas palavras em seus corações e que a Santa Vó Rosa, juntamente com o nosso irmão Maldo, possam abençoar grandemente a todos os nossos irmãos. E não se esqueçam que no dia 10 de junho, nós devemos, irmãos, aqui estar reunidos para prestar o nosso louvor, a nossa adoração à Santa Vó Rosa, agradecer a Jesus, agradecer a Maria Santíssima, agradecer ao nosso irmão Maldo, por ter nos dado para nós tudo o que nós temos. Nós somos um povo feliz, irmãos. Nós somos um povo muito abençoado. E que esta palavra, ela precisa chegar aos 4 cantos da terra, como já é do conhecimento de muitos irmãos
que nós já estamos, irmãos, chegando em outros países, pessoas que já comprovam a sua fé na Santa Vó Rosa, que crê na Santa Vó Rosa e que crê no nosso querido irmão Maldo, e que as suas vidas já mudaram muito, já transformaram muito a sua vida. E grandes milagres a Santa Vó Rosa, o nosso irmão Maldo, irão realizar na vida, no viver daqueles que o mereceram as bênçãos desses santos. Irmãos, para comprovar o que aqui está neste boletim, e também para que os irmãos creiam ainda mais na Santa Vó Rosa e também no nosso irmão Maldo, eu falo para os irmãos um depoimento de fé de um dos nossos irmãos, de um casal que tinha o desejo imenso de ter o seu filho, a sua família, e que devido, irmãos, ou seja, passando alguns meses, alguns anos, aquela nossa irmã, aquela jovem, ela ficou então gestante de um filho. E teve o seu período de gestação normal. E quando ela foi, irmãos, para poder fazer a cesárea, para que pudesse nascer aquela criança, os médicos realizaram aquela cirurgia, aquela cesárea, e aquela criança estava sem vida. E os médicos disseram para aquela mãe que o seu filho já fazia 3 dias que estava morto no seu ventre. Logo em seguida entrou o pai daquela criança e os médicos disseram para aquele pai: pai, eu tenho uma notícia muito desagradável para dar ao senhor. O seu filho nasceu sem vida e já faz mais de 3 dias que ele nasceu morto, ou seja, que já estava morto. Aquele pai, com muita fé, com muita confiança na Santa Vó Rosa e também no nosso irmão Maldo, ele ali naquele hospital, ele se ajoelhou ao lado da medicina, dos médicos, e também ali ao lado da sua esposa e do seu filhinho. E ele pediu por 2 vezes, pedindo à Santa Vó Rosa para que dessem de volta para o seu filho para eles, porque era um presente que eles estavam aguardando 9 meses, ansiosos para poder ver aquele presente, e chegando o momento daquele presente vir, ele vir sem vida. Ele pediu com muita fé a Santa Vó Rosa, o nosso irmão Maldo, e, irmãos, aquela criança começou a chorar. Então, os médicos ficaram admirados, e até mesmo dizem que nunca havia visto um milagre daquele. Então, a Santa Vó Rosa, o nosso irmão Maldo, eles receberam, irmãos, o poder, irmãos, de dar a vida, de ressuscitar, irmãos, pessoas já falecidas. Não somente, irmãos, no sentido físico, como já mostrei aos irmãos, mas também no sentido espiritual. Quantos de nós que aqui estamos, que achavam que nós não tínhamos mais a oportunidade de viver, que nós não teríamos mais o direito de chamar o nosso Deus de Pai, de saber que o nosso lugar está reservado nos céus. E hoje aqui nós estamos com esta convicção de fé, crendo e confiando. Se nós permanecermos firmes até o fim de nossa vida, nós teremos o nosso lugar reservado no Reino Celestial. E a Santa Vó Rosa, o nosso irmão Maldo, junto com Jesus, eles realizam, irmãos, estão realizando e irão realizar grandes milagres, irmãos, ainda irão se dar em nosso meio. Porque a Santa Vó Rosa, o nosso irmão Maldo, eles são testemunha do grande poder de Jesus, do grande poder do nosso Deus. E junto com Maria Santíssima irão realizar, irmãos, essas maravilhas para comprovar, para provar ao mundo que aqui está o poder de Deus sobre a nossa igreja, sobre cada um de nós. Prezados irmãos, são essas as mensagens que eu vos tinha para retransmitir. Eu desejo, irmãos, que mais uma vez a bênção de Deus esteja com todos. Eu convido a todos, por gentileza, para ficar em pé
para que nós possamos finalizar a nossa reunião. Irmãos, este depoimento que estou mostrando aos irmãos é da congregação de Maringá, viu? Lá está esse jovem com seus 21 anos de idade. Muito saudável, tem muita saúde e junto com esses santos nós também louvamos e glorificamos ao nosso Deus por este presente que nos deu para nós. Santo, muito querido, muito poderoso, como o hino já diz, a sua mão é poderosa. Felizes e bem-aventurados são aqueles que a seguram nessas mãos. E tenha certeza, irmãos, que a felicidade será imensa para nós e também para o nosso Deus, porque grandes obras esses santos poderosos irão realizar em nossa vida. Irmãos, eu agradeço de coração a presença de todos, os hinos que foram apresentados, que a Santa Avó Rosa os abençoe a todos. Sejam cada vez mais fervorosos, unidos, é o que a Santa Avó Rosa espera de cada um de nós. Sejam membros, obreiros, pastores, diaconisas, coristas, músicos, regentes, esta é a nossa meta, irmãos. Amanhã, servir com mais amor, servir com mais dedicação, com mais lealdade, porque a Santa Avó Rosa, o nosso irmão Maldo, eles têm muito, irmãos, para nos dar, tem muito mesmo. Eles estão com suas mãos estendidas, dizendo a nós, aqui está o prêmio da sua felicidade. Felizes e bem-aventurados são aqueles que peguem com amor e guardem em seu coração o que eles têm para nos dar para nós. Oremos. Bondoso Deus, neste momento, Pai Santo, aqui nós estamos chegando ao termo de mais esta reunião. Agradeço ao Senhor, a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e também a todo o poder celestial, Pai, porque sabemos que aqui se manifesta o seu poder, as suas virtudes, a sua graça, porque nos deu para nós nesses tempos chamado tempo da regeneração, um período em que Jesus havia determinado, em que enviaria o Espírito Consolador, que viria para consolar, para confortar os corações. Ó Deus, muito obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito por cada um de nós, e sabemos que continua fazendo, irá continuar fazendo, abençoando nossa vida, abençoando nossa família, nossos filhos, nossos trabalhos, abençoando a sua igreja para que todos tenham uma perfeita qualidade de espírito, para que todos nós vivemos o requisito que Jesus fez ao Senhor, Pai, uma perfeita unidade de espírito. Ó Pai bendito, neste momento também eu peço a sua bênção, a sua graça, a bênção também do seu amado Filho Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, as bênçãos também do nosso irmão amado, por esses nomes que aqui se faz presente nessa caixinha de oração. Quantos dos seus familiares, teus filhos, entes queridos, estão fazendo os seus pedidos com fé, colocaram seus nomes nessa caixinha de oração, estão crendo e confiando ao Pai, que neste momento o Senhor está autorizando Jesus, a Santa Avó Rosa, o nosso irmão amado, a levá-las a essas criaturas a paz, a saúde e felicidade. E agora, queridos irmãos e irmãs, jovens apostólicos, creio e confie que neste momento o nosso Deus poderoso está também com suas mãos estendidas, derramando a sua bênção, a sua graça. Creio e confio também que Jesus, Maria Santíssima, Santa Avó Rosa, o nosso irmão amado, também estão com suas mãos estendidas, derramando a sua bênção, a sua graça, a todos quantos estiverem merecendo a bênção desses santos poderosos. E agora, ó Pai, eu peço que o Senhor assim leve cada um deles de volta para os seus lares, dando a eles um bom retorno, para que eles possam também ter um bom descanso, uma boa noite, cheia de muita paz, cheia de muita felicidade. Também eu peço, Santa Avó Rosa, que a Senhora, junto com o nosso irmão amado, abençoe também a vida dos nossos internautas, dos nossos ouvintes, que irão também estar acessando a nossa reunião. Que a sua bênção, avó, que a sua graça, que o seu poder maravilhoso esteja na vida de todos, hoje e para todo sempre. Amém. Irmãos, até amanhã, com a graça do nosso Deus.